Neste vídeo vamos fazer uma introdução àquilo que são os pontos ou âncoras no desenho vetorial, um dos principais elementos deste tipo de tratamento gráfico. De regresso então aqui ao nosso Illustrator, vamos criar aqui um novo documento, apenas com um artboard e com 500 pixels de dimensão, quer na largura, quer na altura. E vamos utilizar aqui este espaço para falarmos um pouco sobre o que são as âncoras, ou os pontos que nós vamos utilizar para fazer o nosso desenho vetorial. E para exemplificar isso, eu vou começar por desenhar aqui uma elipse, ok? Vou desenhar aqui uma elipse e, como podem facilmente reparar, o que eu vou ter aqui na minha elipse basicamente é o seguinte: eu vou ter aqui um ponto a assinalar o seu centro. Eu posso movimentar a elipse para qualquer lado, não necessariamente clicando no centro, mas assim que eu seleciono a minha elipse, há aqui um conjunto de outros 4 pontos que me são apresentados. Neste caso são estes pontos que eu aqui tenho, um em cada uma das extremidades e um em cada um dos, no topo e outro no fundo. Ora, o que acontece aqui com estes pontos são chamados as âncoras, ok? Então, neste caso, este ponto, eu vou chamar-lhe ponto por uma questão de facilidade, para não lhe estar a chamar âncora. Podemos-me chamar âncora de vez em quando, mas as âncoras ou os pontos são constituídos por 3 elementos, ou neste caso até por 4 elementos. Temos o ponto propriamente dito, que pertence à linha que constrói então a minha forma geométrica. Temos depois os handles, os manipuladores, ok? Isto é, são estes pequenos pontos ligados com uma linha à âncora, ok? E a âncora, como podem reparar, tem então 2 vetores aqui, duas linhas que ligam a cada um dos controladores. Ora, os controladores, neste caso, os handles, servem para quê? Para eu poder agarrar neles e alterar a curvatura da minha linha, ok? Isto é, o ponto ou a âncora permanece exatamente no mesmo local, no entanto a sua relação de curvatura das linhas com a outra figura, ou com outro ponto âncora, é que vai ser alterada. E portanto, nós por defeito, eu vou clicar aqui em Ctrl Z, por defeito temos então aqui uma âncora que se vai relacionar com a âncora seguinte, neste caso quer para a esquerda, quer para a direita, com uma determinada curvatura. Se eu quiser aumentar a curvatura da minha linha, eu posso simplesmente selecionar aqui este ponto e arrastar um bocadinho mais para a frente, e quando eu largar, o que vai acontecer é que eu vou ter então a curvatura aqui incrementada. Ora, há aqui vários aspectos relacionados com as âncoras e os manipuladores, vamos lhe chamar assim, é mais fácil. Ora, a âncora está aqui com um mecanismo de visualização extremamente reduzido. Ora, nós podemos alterar o aspecto da apresentação daqui das âncoras e dos manipuladores da seguinte forma. Vamos aqui às preferências, Edit, Preferences, Selection and Anchor Display. E vamos ter aqui uma secção relacionada com as âncoras e com os handles, com os manipuladores. Portanto, o que nós temos aqui basicamente é o seguinte: temos nesta linha aqui o aspecto visual das âncoras, e por defeito eu gosto de selecionar o último, ok? Uma âncora ligeiramente mais larga. E os manipuladores, gosto também de selecionar o último, portanto não quero pontos muito pequeninos, quero pontos bem visíveis, ok? Vou também optar aqui, por defeito tenho esta opção aqui desativada, eu vou ativar esta, isto é, Show Handles when multiple anchors are selected, isto é, mostrar os manipuladores de todas as âncoras quando elas estão selecionadas, e vou clicar no OK. E depois de ter isto aqui selecionado, o que vai acontecer é que se eu tiver, por exemplo, 2 pontos selecionados, eu vou ter aqui os manipuladores de cada uma das âncoras selecionadas à vista, ok? Caso contrário não o teria. Ora, nós já vimos então que as âncoras, assim que selecionamos, ficam disponíveis para serem movimentadas. Se eu clicar aqui com o meu Direct Selection, ok? Porque eu não posso fazer a movimentação das âncoras aqui com o Selection, simplesmente tem que ser com o Direct Selection. Ora, se eu clicar aqui então, eu posso não só movimentar a minha âncora, isto é, agarrá-la com o mouse e movimentá-la, mas eu posso também então, como já vimos,
alterar a curvatura da linha. Eu posso ampliar e reparem como não é o movimento daquele manipulador não é simétrico ao anterior. Isto é, nós temos aqui os manipuladores e a linha que os ligam, elas fazem uma interseção ali com aquele ponto, ok? Só que cada um dos manipuladores funciona de forma independente. Ora, neste caso não de forma totalmente independente por uma razão simples. Quando eu movimento este manipulador para a direita, o manipulador de cima vai ser movimentado para a esquerda. E porquê? Eles estão aqui em linha reta. Existe uma forma de nós alterarmos este tipo de relação e eu já vou explicar qual é. Mas antes de falarmos sobre isso, vamos, por exemplo, tomar o caso, eu vou aqui selecionar esta figura, vou apagá-la, vamos tomar o caso, por exemplo, de um retângulo. Se nós repararmos, os retângulos também têm âncoras, só que neste caso estas âncoras não têm manipuladores. Porquê? Por uma razão simples, são âncoras sem manipuladores, isto é, são âncoras deste tipo, ok? Portanto, âncoras convertidas em vértices, portanto, pontos que não têm qualquer manipulador que me possa alterar a sua curvatura, uma vez que não é suposto existir aqui curvatura. Obviamente que eu posso movimentar estas âncoras da mesma forma, ok? Isto é, eu posso aqui movimentá-las, bastará agarrar e colocá-las na posição que eu quero. Contudo, eu posso transformar as âncoras, quer estas que estão retas, vamos chamar assim, portanto, sem manipuladores, quer as âncoras que têm manipuladores, posso convertê-las entre uma ou outra versão. E para isso eu posso simplesmente chegar aqui de duas formas. Ou vou selecionar aqui na Pen Tool, vou selecionar o Anchor Point Tool, e se eu selecionar o Anchor Point Tool, quando eu clicar aqui, o que vai acontecer é o seguinte. Reparem, eu posso clicar e arrastar e automaticamente eu vou ter, então, aqui o meu ponto alterado para uma âncora com manipuladores. Eu posso, no entanto, fazer a conversão direta, isto é, eu tenho aqui em cima estas duas opções, esta aqui obviamente não vai converter em nada, mas se eu clicar nesta, ele vai criar então esta alteração aqui nos manipuladores e a partir deste momento eu posso começar a utilizá-los da forma que eu assim entender. Mas vamos supor, por exemplo, que nós queríamos que no nosso quadrado, por exemplo, o nosso retângulo, melhor dizendo, queríamos que a nossa âncora tivesse um manipulador, mas que fosse com um manipulador para um lado, mas sem manipulador para o outro. Isto é, ficasse aqui à mesma vertical, mas depois fizesse aqui uma ligeira curvatura. O que nós podemos fazer basicamente é o seguinte, podemos converter, selecionamos a âncora, convertemos, e agora vamos retirar daqui este manipulador. Vamos ver se o conseguimos fazer, clicando aqui assim, ok? Não conseguimos. Vamos aqui clicar uma vez só, e ele volta a estar ali normal. Ora, então o que é que vai acontecer aqui? Se nós clicarmos aqui e aproximarmos o manipulador dali da nossa âncora, ele vai fazer um snap. E quando fizer um snap, o que vai acontecer é que a minha âncora vai passar a ter apenas um manipulador, ok? E reparem como eu posso movimentar aqui o meu manipulador de forma a ter aqui uma curvatura deste lado, mas não tenho curvatura nenhuma deste. Portanto, relembrando, o que eu fiz basicamente foi o seguinte, a partir do meu quadrado, ou do meu retângulo, eu posso fazê-lo de várias formas. Posso simplesmente agarrar aqui e vou tentar arrastar aqui. Se eu arrastar, obviamente os manipuladores não são criados. Se eu clicar aqui, vou converter o meu manipulador, ou melhor, a minha âncora, para uma âncora com dois manipuladores, ok? E agora vou só simplesmente agarrar no manipulador que eu quero anular, agarrá-lo e aproximá-lo da âncora. E reparem que mesmo que eu venha assim de baixo para cima e o aproxime, automaticamente o que vai acontecer é que quando eu o aproximar e ele fizer um snap, reparem o que é que acontece ao manipulador de cima. Enquanto eu estou a movimentar, se eu agora largar, ele vai assumir aquela posição, ok? Mas, no entanto, se eu for movimentando, mas depois fizer aqui um snap, automaticamente ele vai assumir que a minha intenção é eliminar aquele manipulador, ok? Então assim que eu largo, tenho um único manipulador para esta minha âncora. Quando eu for selecionar a outra âncora, uma vez que já existe aqui uma curvatura, o que vai acontecer é que ela, por defeito, neste caso, não vai ter, vamos aqui selecionar, não vai ter nenhuma âncora selecionada, ou nenhum manipulador, perdão. Ora, o que é que acontece? Eu vou também converter para manipuladores, e cá está a mesma circunstância. Então, reparem, eu vou aqui juntar, tenho os meus manipuladores aqui já configurados, ok? Posso agora invertê-los aqui, e reparem como eles vão mediar a forma como a linha se vai curvar
entre cada uma das âncoras dos meus pontos. No próximo vídeo vamos continuar a falar aqui das âncoras, vamos falar um pouco mais sobre estes mecanismos, porque é muito importante sabermos dominar corretamente este tipo de instrumento.